paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre Sal e Luz do Mundo, uma igreja relevante. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a igreja e a prática de missões. Ah, que coisa boa! Espero muito que você seja edificado em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu comentário, teu likezinho também, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja. Eu quero ter o prazer de te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento. Você pode ter acesso a todo esse material para você ser edificado em Cristo Jesus, tá? E é claro que estamos aqui divulgando a palavra de Deus para você crescer diante de Cristo, falando de Jesus e aprendendo um pouco mais da mensagem do Senhor. Então a gente vai deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos juvenis. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Sal e Luz do Mundo, uma igreja relevante. O tema da aula de hoje, lição de número 8, trata sobre a igreja e a prática de missões. Hoje a gente vai observar essa visão missional da igreja, que a igreja precisa ter no nosso dia a dia também, e ela tem. É claro que você vai iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição oferece para você. A primeira delas está então nesse versículo introdutório, Atos capítulo 1, versículo 8. Leia esse texto com os teus alunos. Também, a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em 3 endereços. O primeiro endereço está em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, também versículo 20. Depois você vai ler Atos capítulo 13, versículos 2 ao 4, e depois Atos capítulo 14, versículos 21 ao 22, depois versículos 24 ao 28. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meu dia. Mas toda quarta-feira é o encontro marcado da classe do juvenis, gente. Então, toda quarta, ao meio-dia, a gente está postando a lição da classe do juvenis, onde você tem acesso ao nosso material com antecedência para você divulgar, também estudar, fazer as suas anotações para ministrar uma aula extraordinária para edificação de vidas na escola bíblica dominical da tua igreja. Então, toda quarta eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar especialmente nessa perspectiva sobre a igreja cristã, sobre a visão missional que a igreja precisa ter. Ou seja, nós vamos estudar um pouquinho sobre missiologia. É necessário você ter em mente que a missão ela nasce no coração de Deus. Nas Escrituras, o primeiro personagem bíblico, ou seja, a principal pessoa que ama missões é o próprio Deus. Então a missão ela nasce na direção de Deus, no coração de Deus. Deus é o pai das missões, Deus é o sustentador da missão, Deus é aquele que mantém a obra missionária e todo missionário é abençoado para a glória de Deus. Outro detalhe que você vai perceber é que a obra missionária não é um cargo que você tem na igreja para fazer missões. A obra missionária é obedecer o ID de Cristo em realizar a vontade divina de Deus. Outro detalhe que você vai perceber também compreendendo sobre a missão é que Deus ele é o primeiro missionário a tal ponto de estabelecer especialmente essa visão do seu amor através da obra da salvação. Antes mesmo de pecarmos, Deus já tinha estabelecido um plano de missões. Esse plano de missões foi estabelecido através do seu amor. O profeta Isaías tem uma visão extraordinária lá no capítulo 6, quando ele ouve essa voz do Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós?
E aí você percebe Isaías trazendo uma resposta: eis-me aqui. Isso se encaixa com a própria pessoa de Cristo. Cristo é aquele que se coloca à disposição para missões. E aqui nós também aprendemos, à luz das Escrituras, nessa visão cristocêntrica e missional também, que o amor divino, o amor de Deus é estabelecido em missões. O plano de Deus foi estabelecido na eternidade. Efésios 1:4, pega esse texto com os teus alunos. Esse plano de Deus é estabelecido no amor de Deus. João 3,16, leia esse versículo em sala de aula. E esse amor de Deus agora restaura pessoas, resgata vidas que estão escravizadas pelo pecado. Deus então estabelece esse amor. Então olhar para a missão é entender que Deus nunca é pego de surpresa. O pecado não surpreendeu o Senhor, mas o pecado foi uma oportunidade de demonstrar agora para o homem o amor de Deus. É claro que Deus não tem nada a ver com o pecado. Ele não é o criador do mal, ele não é o criador da desobediência e do pecado. Mas o pecado, ele surge por maldade de Satanás em corromper a humanidade para demonstrar agora outro aspecto, que esse Deus que é soberano, em sua divina graça e sua soberania, já estabeleceu um plano do seu amor. O Senhor já sabia que seríamos enganados pelo pecado. E sendo enganados e escravizados pelo pecado, Deus já tinha estabelecido o plano da salvação e seu amor através de Jesus. Isso é missão. E eu espero muito ajudar você compreendendo essa aula de hoje. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre missões, a vocação da igreja. Se você pode, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, isso é importante para a gente aqui. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quando você olha agora para a perspectiva histórica e a vocação da igreja, você estabelece então essa leitura bíblica da Grande Comissão. A Grande Comissão ela é estabelecida nos Evangelhos e uma citação que nós vamos apontar para você está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Vale a pena você ler esse texto, que fala agora dessa visão vocacional que a igreja tem. Eu já disse para você, a nível de introdução, que Deus é o Pai das missões, que Deus estabelece missão no seu amor, no plano da salvação. Nós estávamos caídos, fomos afetados pelo pecado, mas Deus então demonstra o seu amor e nos restaura a sua presença através da obra de Jesus. Então, olhar para a obra de Jesus é ver uma vocação missionária ali. Outro detalhe que você percebe à luz das Escrituras, entendendo o texto bíblico, que a igreja agora ela tem esse papel missional. Qual é o nosso papel missional? Fundamentados no Evangelho, nós temos então esse Evangelho que é de Jesus, nós temos então o fundamento para compartilhar então as boas novas da salvação. Essas boas novas da salvação não é religiosidade, gente. A gente não está compartilhando uma religião, mas estamos compartilhando a salvação por intermédio de Jesus, o Filho de Deus. E aí você percebe que essa igreja agora ela se envolve em missões. E essa missão, ela deve ser estabelecida no coração de cada crente. Isso quer dizer que não é somente o pastor, o líder do departamento de missões, o líder do departamento de evangelismo que deve realizar missões. Não é somente o missionário, mas cada crente que é discípulo de Jesus, como o teu aluno que está aí contigo em sala de aula, também é um missionário. E é nosso papel anunciar o Cristo. Nós podemos anunciar Jesus com o nosso testemunho, nós podemos anunciar Jesus com oração, compartilhando a palavra. E aí, quando você olha para a igreja primitiva, você vai perceber que a igreja de Atos é uma igreja missionária. Você vai perceber essa igreja de Atos ganhando vidas lá no capítulo 8, a partir de Filipe, em Samaria. Você vai perceber além de Jerusalém, tá? Você vai perceber também essa igreja agora se envolvendo em missões e orando por missões lá no capítulo 13. O primeiro enviar da igreja é extraordinário porque é um enviar que tem a ação da Trindade. O próprio Espírito de Deus fala. Leia Atos 13, versículo 1 ao 3, que você vai ver que foi o Espírito Santo que disse: apartai para mim Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Então, a obra da missão é uma obra que nasce no coração de Deus. E a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos em missão. Pega isso e deixa Deus te usar. Como a Trindade está envolvida em missões? Deus estabelece o plano da salvação, olha que legal.
Jesus, ele executa esse plano da salvação, ele age nessa obra e o Espírito Santo agora nos capacita para essa missão. E Atos 13 dá demonstrações para a gente dessa verdadeira missão. Quando você analisa as viagens missionárias de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o fator principal é compartilhar a boa nova da salvação. Sabe o que significa evangelho? Evangelho vem dessa palavra boa nova. Boa nova por algo recebido, por um presente recebido, por um salário pago, no sentido da palavra grega. E aí você entende que evangelho é a boa nova da salvação, do presente que nós recebemos da parte de Deus, e em Cristo agora nós temos essa oportunidade. A igreja primitiva, sem recurso, alcançou o mundo da sua época. Hoje a gente tem recurso. Você tem rede social, você tem recursos financeiros, você pode agora viajar de um país para o outro com facilidade, você tem esses recursos que são disponibilizados em aplicativos, nós temos como realizar missões. Então, nessa era em que nós vivemos, temos a responsabilidade, então, de ter um coração missionário. Para refletir sobre isso junto com os teus alunos e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você em sala de aula também. Avançando, vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar agora sobre os desafios missionários atualmente. Esses desafios missionários na visão missional de hoje também. A obra missionária ela não pode parar. A igreja atual tem essa responsabilidade de realizar missões. Detalhe, a gente precisa entender como é que funcionam as missões hoje. Vou trabalhar com você a partir da perspectiva que a Assembleia de Deus ela trabalha e ela desenvolve, porque a Assembleia de Deus ela desenvolve missões com muita responsabilidade. É claro que tem denominações também, como os nossos irmãos batistas, presbiterianos, como os nossos irmãos também metodistas, que desenvolvem essa missão com a visão de responsabilidade e clareza também para cuidar dos missionários. Então, vou partir daqui que a gente conhece. É necessário entender que missões, ela nasce então no coração de Deus, mas precisa ter uma junta missionária. Isso nós chamamos de base missionária. Essa base missionária é uma base onde a igreja local envia pessoas para realizar missões. As missões podem ser realizadas, observe, como missões locais, na igreja local, na comunidade local onde você está inserido. Você, como adolescente, como jovem da igreja, você pode realizar missões no bairro onde você está inserido. Isso também é missão, tá? Na escola, na faculdade, no teu trabalho. É visão missional. Agora você também precisa perceber que existe também a missão transcultural, ou seja, você é enviado para propagar Jesus a outros povos, às outras culturas. E essa missão transcultural, para ser realizada, você precisa ter um preparo, porque você vai para outro país, para outra cultura, entender então outra língua e tentar agora levar a mensagem do evangelho para outros povos. A exemplo, nós temos grandes bases missionárias aqui no Brasil que enviam missionários para outros países e nós temos pessoas envolvidas, por exemplo, na própria África, onde esses missionários têm contato com tribos, têm contato com os outros povos e eles tentam conhecer a cultura para compartilhar o ID. O verdadeiro evangelho, ele é um evangelho que respeita a cultura, mas ao mesmo tempo que nessa cultura ele estabelece então a salvação em Jesus. Nós precisamos entender que a verdadeira visão missional, é uma visão missional que é aberta para compreender o que o outro povo vive e entende como verdade e a partir daquela verdade apontar então o caminho da salvação em Jesus. Nós temos no país também, no próprio Brasil, juntas missionárias que voltam seu olhar para as missões com tribos indígenas, com o objetivo de alcançar vidas para Jesus, respeitando a cultura indígena, mas ao mesmo tempo compartilhando a boa nova da salvação. O que uma junta missionária faz? Uma junta missionária ela dá suporte para o missionário, ela cuida do missionário, dá assistência ao missionário, à família do missionário, para que esse missionário então possa compartilhar as boas novas da salvação. Esse é o papel evangelístico, esse é o papel que a igreja realiza. Então, igrejas sérias enviam missionários com responsabilidade. Infelizmente, tem muita gente que envia missionário e abandona o missionário no campo. Mas o papel de uma igreja séria é uma igreja que
olha para missões com responsabilidade. E essa ideia cultural é algo que nós também precisamos observar. Por exemplo, nós temos a nossa cultura brasileira. O missionário, quando é enviado para outro país, ele não vai levar aspectos da cultura brasileira, ele vai levar aspectos do evangelho e não da cultura brasileira. Mas na cultura local, onde ele está inserido em missões, ele precisa respeitar aquela cultura, é claro, com fatores que não vão de encontro com a palavra de Deus, mas respeitando aquela cultura, e naquela cultura ele aponta agora os aspectos do evangelho. Esse é um dos desafios que nós temos hoje. Outro desafio que você vai perceber é que hoje nós encontramos diversos países que já estão fechados para a propagação do evangelho, da mensagem de Cristo. Muitos desses países fazem parte da janela 10 por 40. Esses países são países de cortina de ferro. Isso quer dizer que é uma porcentagem mínima de cristãos. São países que não aceitam a Bíblia, não aceitam a propagação do evangelho, tem perseguição a missionários e tem perseguição à mensagem do Senhor. Porém, Deus tem levantado pessoas corajosas para levar o evangelho do Senhor. Muitos desses missionários são, então, pessoas que compartilham a mensagem de Cristo de forma secreta para não serem perseguidos, mas continuam anunciando o evangelho do Senhor. As igrejas são cultos, então, que são realizados em adoração a Deus. Tem locais que não têm acesso à palavra de Deus. Tem locais que a Bíblia, para entrar, precisa ser contrabandeada, porque é proibido entrar no país. Então, a mensagem missional tem diversos desafios. E tem missionários que aceitam esses desafios, que vão de encontro a essas perseguições, sem temer essas perseguições, enfrentam essas perseguições por amor ao Senhor. Então, o verdadeiro missionário é aquele que tem amor ao Senhor. E a igreja missional é a igreja que tem responsabilidade de enviar vidas. Eu espero muito estar te ajudando. Vamos agora para o terceiro e último ponto, que trata sobre o seguinte questionamento. Eu sou um missionário? Muitas pessoas perguntam, o que eu devo fazer para ser um missionário? Primeiro, você tem que ter a vocação do Senhor, a chamada de Deus. E a igreja local precisa reconhecer isso em você. Para realizar a obra de Deus, a tua família também precisa te apoiar em missões. Outro detalhe que você vai perceber, que aquele que é chamado pelo Senhor, as portas se abrem. Você que tem uma chamada missional, você precisa observar para onde Deus quer te enviar. É necessário ter um preparo teológico, ter um preparo também de saúde mental, ter um preparo também de perspectiva de vida. Você precisa ter essa perspectiva de vida em ação profissional. Você sabia que tem missionários que vão para outros países, que utilizam a sua profissão para fazer missão? Isso é fundamental também, porque ela ajuda a ter uma ponte missional aqui. Você também precisa ter uma perspectiva histórica do apoio da própria igreja local que te envia para missões. Você precisa também trabalhar nessa perspectiva de enxergar desafios. Por exemplo, outro desafio que a gente vai ter, que eu não citei no subtópico passado, é a tradução da Bíblia para a língua local. Tem diversos locais no mundo que não tem nenhuma passagem bíblica traduzida na sua língua nativa, e é fundamental ter essa perspectiva. Isso é um trabalho missional. Então, a visão missional é algo que nasce no coração das pessoas, e é necessário ter um preparo bíblico, ter um preparo também de intercessão, ter um apoio de uma junta missional para te enviar. Isso vai te ajudar a entender especialmente a contribuição e a visão de compartilhar o ID, a mensagem do Senhor, para alcançar vidas para a glória de Deus. E eu espero que essa aula possa ter te ajudado, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixe aí teu comentário, tira uma foto, me segue no Instagram, me marca no Instagram, tira uma foto com os teus alunos. Eu quero conhecer a tua turma, eu gosto muito. Toda semana tem gente de todas as partes do Brasil compartilhando a sua turma abençoada. Eu quero conhecer esse povo aí, viu? Um abraço a todos vocês, que são os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, que sempre estão aqui com a gente. Que Deus abençoe. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira ao meio-dia, mas toda quarta-feira é um encontro marcado com a classe dos juvenis, tá? Que Deus abençoe você para a glória de Cristo. Se você está afastado de Jesus e quer aceitar a Jesus como teu Salvador, você pode fazer isso, deixando aí teu comentário, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Tem muitas pessoas aceitando a Cristo através desse trabalho também.
E esse é o nosso objetivo, compartilhar a boa nova de salvação. Você pode aceitar a Cristo como teu Salvador, deixando aí teu comentário. Se você precisa de oração também, coloca aí o teu pedido de oração. Nosso objetivo aqui é orar por você, interceder por tua vida, para que você possa crescer e avançar em Jesus. Como dica de leitura, eu quero trazer para você sobre esse tema da missão que nós temos, então, na visão de Deus, alguns textos relevantes que vão te ajudar a crescer. Primeiro texto é esse aqui, ó. Igrejas que Transformam o Brasil, da editora Mundo Cristão, um material muito legal que te dá uma visão missional como igreja local aqui. Também quero indicar para você esse material do Edson Queiroz, a Igreja Local e Missões, da editora Vida Nova, um material extraordinário que te dá uma perspectiva muito boa sobre a obra missionária no teu coração. Que essa aula possa te edificar. E eu te aguardo por aqui na lição de número 9, na aula que vem, onde nós vamos estudar sobre o tema A Igreja e a Prática da Palavra. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.